que como Deus, ninguém como Deus. É com muita alegria que damos início a mais um programa Apóstolos de Fogo. Esse programa tem como objetivo levar a cada um de vocês a vida, a história e o testemunho de um santo da Igreja Católica. Hoje, eu, Igor Rafael, 23 anos, missionário em Laços há 7 anos, vou te contar a história de um santo impressionante que vai nos ajudar a viver esse tempo de pandemia com muito mais fé, com muito mais vontade de pertencer a Deus. Que com Deus, ninguém como Deus. Para dar início, façamos uma breve oração, um breve oferecimento a Nossa Senhora, para que seja ela verdadeiramente a conduzir todo esse momento, que seja ela verdadeiramente a nos guiar, a nos levar mais para perto de Jesus por meio desse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Te oferecemos, Santíssima Virgem Maria, todo esse momento, que seja a Senhora a guardar todos os frutos dessa pequena pregação no seu coração sagrado, no seu coração imaculado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vou partilhar um pouquinho da história de São Roque, um santo que passou por um tempo de pandemia, como este que estamos vivendo nesse momento, e que devido à sua confiança em Deus, sua fé em Deus e sua ardente caridade, pôde ajudar muitas almas, a encontrar o milagre e a graça de Deus. Que como Deus, ninguém como Deus. A vida de São Roque já se inicia com 2 grandes acontecimentos. O primeiro é que seus pais já eram velhos, já eram de idade muito avançada e não podiam ter filhos. Seus pais eram de uma classe nobre da França, eram pessoas que tinham muitos bens, muitas posses, e não conseguiam de maneira alguma ter um filho. E isso fazia com que eles fossem um tanto tristes, muito, pois, não completamente realizados humanamente falando, porque faltava-lhes essa pessoa, esse amor de um filho, que só um pai para um filho consegue distinguir e saber como que é esse amor. E eles tinham essa falta no seu coração de um filho. Mas existia um detalhe muito impressionante, mesmo assim, na família deles, que era o amor que eles tinham a Jesus Cristo. Seu pai e sua mãe eram muito devotos, eram muito fiéis, eram cristãos verdadeiramente autênticos e tinham muita fé em Deus. E sua mãe, em particular, tinha um amor, uma devoção muito linda por Nossa Senhora. E dentro de suas orações, ela fez esse pedido a Nossa Senhora, que era de ter esse filho. E Nossa Senhora, dispensadora de todas as graças, lhe concedeu essa graça tão grande de que era ter um filho, mesmo na sua idade avançada, assim como Deus concedeu a Santa Isabel no Batista. Então, tendo Deus concedido a graça de ter um filho, houve já no seu nascimento outro fato muito impressionante que deixou todas as pessoas que estavam ali de forma espantada, porque na hora do seu nascimento as pessoas perceberam que São Roque havia nascido com uma cruz vermelha marcada no seu peito. E todas as pessoas ficaram espantadas sem saber o que era que estava acontecendo, porque ninguém nunca tinha visto isso. Um bebê nascer como que marcado por uma cruz no seu peito. E logo depois do seu nascimento, sua mãe verdadeiramente o abraçou como um presente de Deus, uma dádiva divina verdadeiramente. E criou-lhe da melhor maneira possível até quando pôde. Criou-lhe dentro da fé cristã, criou-lhe dando-lhe os melhores modos, ensinando que verdadeiramente o único que vale a pena é Jesus Cristo, ensinando que verdadeiramente devemos ter um amor a Nossa Senhora acima de todas as coisas e um amor impressionante, um amor verdadeiramente desapegado, e ensinava a ele que Jesus Cristo é o nosso fim último, enfim, já crescia verdadeiramente como que consagrado a eles, pelo ensinamento de seus pais.
Só que quando São Roque tinha 14 para 15 anos, ele ficou órfão, seus pais morreram, e morrendo deixou todo esse patrimônio que eles tinham para ele. Só que devido a essa criação muito boa dos seus pais, que lhe deu um amor a Jesus Cristo muito impressionante, muito forte, um ardor missionário muito grande, mesmo estando ali em casa ainda, São Roque queria porque queria imitar Jesus de forma radical, de forma, pois, literal. Queria sair pelo mundo a pregar o evangelho de Deus e ajudar os mais pobres e dizer que só Jesus verdadeiramente era o único das nossas vidas e era o único que valia a pena verdadeiramente entregar, era a única causa que verdadeiramente valia a pena empenhar toda a sua vida. Só que existiam leis na época em que não permitia que São Roque desse todos os seus bens aos pobres, como assim ele queria fazer. Então, ele resolveu pegar seus bens e dar para o seu tio, irmão do seu pai, e fazer um pedido ao seu tio, que ele pudesse dar tudo que era dele aos pobres. E assim a lei permitia, porque já não era mais ele que estava fazendo de forma direta, senão que seu tio, que agora era administrador dos seus bens, queria dispensar, pois, como ele quisesse as coisas. E assim aconteceu. O seu tio pegou todos os bens e distribuiu aos pobres. E ele decidiu verdadeiramente seguir aquilo que Deus colocava em seu coração, que era uma vida despojada de si, em prol do outro, em prol dos mais pobres. E ele também tinha um desejo ardente no seu coração, que era ir para Roma, né? Que era ir fazer missão em Roma, porque nesse tempo também uma peste, uma pandemia, alastrava Roma e algumas outras cidades da Europa, que é uma peste historicamente conhecida como a peste de Cipriano. E a história conta que era como que uma malária, um sarampo, onde criavam muitas feridas nas pessoas e matavam muita gente. Chegando lá em Roma, São Roque vê verdadeiramente esse ambiente de terror, de guerra, onde a pandemia verdadeiramente estava instalada e onde o vírus, essas doenças virais, matavam 5.000 pessoas por dia, né? E ele, com seu coração cheio de amor a Cristo principalmente, e através do irmão, decidiu ajudar e sair e da maneira que podia e curava e enxugava a ferida das pessoas e levava as pessoas para os hospitais nas suas costas e incessantemente rezando a Deus e pedindo a Deus que cessasse com a pandemia, que cessasse com aquilo que as pessoas estavam vivendo, que acabasse com a dor das pessoas. E durante o dia, verdadeiramente se doava, e se doava, e se doava. Ajudava as pessoas como podia e durante a noite corria para a tumba dos apóstolos Pedro e Paulo, ia rezar, ia pedir a Deus e vivia uma vida ali em mortificação, em constante jejum, em oração, e muito unido a Jesus, e clamando todo o tempo a Jesus durante esse tempo. Tanto que as pessoas contam que, diante dessas ajudas que ele oferecia às pessoas, diante desse ato de despojar-se, as pessoas contavam que ele acabava aqui operando milagres nas pessoas. Ele chegava perto das pessoas que estavam doentes para carregá-las para o hospital, para que os médicos pudessem fazer alguma coisa, ou ele mesmo enxugava as feridas para amenizar um pouco das dores daquelas pessoas. E contam as outras pessoas que ele, quando chegava, que abraçava as pessoas, que tocava nelas, que fazia o sinal da cruz na testa delas, as pessoas imediatamente ficavam curadas. O amor que ele tinha a Deus e que Deus tinha a ele era tão grande que aquela cruz lá de trás do seu nascimento no seu peito já era um sinal visível da ação de Deus através daquele homem. Então, todas as pessoas que verdadeiramente São Roque tinham contato e fazia nelas o sinal da cruz, Deus, por meio dele, operava um milagre gigante que era a cura imediata daquelas pessoas. E assim aconteceu em Roma e em mais algumas cidades ali por perto,
onde ele também saía para poder ajudar as pessoas. Que como Deus, ninguém como Deus. E esse pequeno trecho da vida de São Roque faz com que nós possamos meditar como nós estamos agindo diante dessa pandemia. Nós somos cristãos. Nós podemos olhar para todas as situações verdadeiramente com o olhar de Jesus. E é de se perguntar o que Jesus faria nesse momento. O que Jesus faria nesse momento onde muitas pessoas morrem, onde muitas pessoas ficam doentes, e onde muitas pessoas verdadeiramente não sabem nem sequer o que fazer, a quem recorrer. E eu respondo a vocês, nós devemos fazer como São Roque. Talvez não de forma direta, indo em contato das pessoas, enfim, talvez não dessa maneira, mas que nós possamos ser esse sinal visível de Deus na vida dos nossos irmãos, ser esse sinal visível de fé com aqueles aos quais entrarmos em contato, que nós possamos ter a cruz em nosso peito, que nós possamos fazer o sinal da cruz em nós e em todas as pessoas, seja através das mídias sociais, seja através do contato que temos com as pessoas de nossas casas, que possamos ter fé, que possamos verdadeiramente ser esse sinal de Deus na vida dos outros. São Roque, devido a esse contato direto que ele tinha com as pessoas, ele acabou contraindo a doença. E como não tinha lugar mais no hospital para ele, porque era muita gente doente, muita gente morrendo ao mesmo tempo, ele resolveu ir para a floresta e morrer, esperar a morte. Só que houve um outro milagre impressionante que Deus operou através de um cachorrinho, né? Todo dia, quando São Roque estava lá, doente, esperando a morte chegar, cheio de feridas devido à peste, vinha um cachorrinho e lambia suas feridas e trazia o pão para ele. Certa vez, o seu dono seguiu e encontrou São Roque lá deitado e o cachorro lambendo as feridas dele. Pouco tempo depois, as feridas ficaram curadas. Ou seja, para mim, particularmente, e partilho com vocês, é o sinal de que verdadeiramente nós devemos ter mais confiança em Deus diante dessa pandemia. É possível que muitas pessoas estejam em suas casas desesperadas verdadeiramente. Mas nós que temos fé em Cristo, que acreditamos na ação extraordinária de Deus, devemos incessantemente rezar, incessantemente pedir a intercessão de Deus para que seja cessada essa pandemia. São Roque era só um e fez tantas coisas por seus irmãos. Era só um e ajudou muitas pessoas a ficarem curadas através da sua fé. Simplesmente por um ato de fé de São Roque, muitas pessoas ficavam curadas. E é esse o convite que nós fazemos a você que está nos assistindo, para que tenha muito mais fé em Deus nessa pandemia, para que verdadeiramente a oração seja algo concreto na sua vida. E ao imitar São Roque, possamos nos proteger com a cruz de Cristo e entregar a Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, que é verdadeiramente o nosso dono, que é Ele o fim último de nossas vidas. Que nós possamos verdadeiramente ter muito mais fé nele, principalmente nesses tempos, onde Ele mesmo nos garantiu que estaria conosco até o fim dos tempos. E que nós possamos verdadeiramente ser fiéis, principalmente nesses tempos de prova. Fidelidade à vontade de Deus, assim como São Roque. Amém? Que como Deus, ninguém como Deus. Bom, e vendo esses testemunhos, eu deixo desde já o convite para que vocês possam estar nos acompanhando nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e sempre atento aos nossos programas, certo? Que possamos acompanhar e estar unidos em oração, para que Deus verdadeiramente possa fazer milagres e milagres na vida de muitas pessoas que certamente estão passando por momentos difíceis. Que como Deus, ninguém como Deus, e que graças a Deus esteja com todos vocês. Amém?